Oi, pessoal! A relação entre quem paga impostos e o fisco aqui no Brasil está prestes a mudar, e mudar muito. Com o novo Estatuto do Contribuinte, a gente não está falando só de novas regras, mas sim de uma escolha bem clara. Ou coopera e é recompensado por isso, ou entra em conflito e arca com as consequências. Vamos mergulhar nisso para entender como vai funcionar. Vamos começar com a pergunta que está no centro de toda essa mudança. Já pensou se, em vez daquele sistema que a gente conhece, que é quase sempre punitivo, a relação com a Receita Federal fosse baseada numa escolha, com dois caminhos bem claros, um que leva a prêmios e outro a consequências bem sérias? Pois é exatamente essa a nova proposta. Bom, vamos entender a base dessa transformação. Historicamente, a relação tributária no Brasil sempre foi meio um campo de batalha, né? Cheia de desconfiança, muito litígio. A nova lei quer justamente virar esse jogo, incentivando um modelo que é baseado em cooperação. E o ponto-chave aqui é essa ideia de via de mão dupla. A lei estabelece direitos claros para o contribuinte, mas, claro, também deveres de transparência. Só que a grande virada de chave é que, agora, a boa-fé do contribuinte passa a ser presumida por lei. Isso é uma mudança fundamental que, na prática, busca diminuir aquela montanha de disputas na justiça. Agora, vamos explorar o primeiro caminho, que é o da cooperação. A lei cria o que a gente pode chamar de cenoura, ou seja, incentivos bem claros para quem anda na linha e se mantém em dia com as obrigações. Tudo isso através de programas de conformidade fiscal. No coração desse caminho, a gente tem dois programas principais, o Sintonia e o Confia. Para ficar mais fácil, pensa no Sintonia como se fosse um score de crédito fiscal para todo mundo, uma nota que classifica o comportamento de cada contribuinte. Já o Confia é outra coisa. É um programa de parceria mais a fundo, voluntário e mais focado nas grandes empresas, aquelas com uma governança tributária super sofisticada. Então, como é que funciona essa nota do Sintonia? Basicamente, ela se baseia em 4 pilares bem objetivos. O cadastro tem que estar em ordem, os pagamentos e a entrega de declarações precisam ser pontuais e, claro, as informações têm que ser exatas. É como se fosse um retrato bem claro e direto do comportamento fiscal de cada um. E para as gigantes que escolhem entrar no programa Confia, os benefícios são ainda melhores, viu? Elas ganham um canal direto de diálogo com a Receita, fica mais fácil tirar certidões e elas têm a chance de corrigir erros pagando multas menores antes mesmo de uma autuação. E tem um ponto crucial: enquanto estiverem no programa, elas ficam blindadas contra aquela classificação mais temida de todas, a de devedor contumaz. Tá, mas qual é o grande prêmio no final dessa jornada de cooperação? A resposta está nos selos de conformidade, que na prática funcionam como uma certificação oficial, um selo de qualidade mesmo para os bons pagadores. Esse número aqui talvez seja o incentivo mais direto que existe. Os contribuintes que conseguem os selos Confia ou Sintonia podem ter um desconto de 1 a 3% no pagamento da CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, é dinheiro no bolso, um benefício financeiro claro por manter tudo em ordem. Mas olha, os benefícios não param no desconto não. Um contribuinte com uma boa nota recebe um aviso prévio para corrigir erros sem levar multa de mora. Ganha vantagem em licitações, protege seus bens de bloqueios e ainda tem prioridade no atendimento da Receita. São vantagens bem práticas que trazem mais segurança e eficiência para o negócio. Ok, a gente já viu a cenoura. Agora, vamos falar do outro lado da moeda. O que acontece com quem escolhe ou acaba caindo no caminho do conflito, da inadimplência que vira rotina. A lei cria aqui uma figura central, o devedor contumaz. Mas o que é isso exatamente? Não é qualquer devedor, não. É aquele que não paga impostos de forma substancial, ou seja, valores altos e de forma repetida, sem ter uma justificativa plausível para isso, como uma crise econômica muito grave, por exemplo. O primeiro critério é puramente numérico, e o valor é bem alto. Para ser considerado devedor contumaz no âmbito federal, o contribuinte precisa ter dívidas irregulares a partir de 15 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. Só que não é só o valor absoluto que conta. O critério substancial tem mais uma camada. O valor da dívida precisa ser maior que todo o patrimônio conhecido da empresa. Isso é importante para impedir que empresas com muitos ativos, mas que tiveram uma dívida pontual, sejam classificadas de forma injusta. E para fechar, tem o critério de reiteração, que foca no padrão de comportamento. A lei define que o calote precisa acontecer em pelo menos 4 meses seguidos ou em 6 meses alternados dentro de um ano. Isso mostra que não foi um deslize, mas sim um comportamento persistente de não pagar. E se um contribuinte for classificado assim? Bom,
aí as consequências são bem pesadas e foram pensadas para realmente desincentivar essa prática. A pessoa fica proibida de participar de licitações, perde acesso a qualquer benefício fiscal, não pode mais fechar contratos com o governo e, em casos extremos, pode ter sua recuperação judicial convertida em falência e até o CNPJ declarado inapto. Então, no fim das contas, a lei desenha uma encruzilhada, uma bifurcação bem clara, com dois caminhos muito, mas muito distintos que um contribuinte pode seguir, seja por escolha própria ou por circunstância. E olhando essa tabela, o contraste fica gritante. De um lado, o contribuinte que coopera, que ganha uma relação de parceria, benefícios e, acima de tudo, segurança jurídica para crescer. Do outro, o devedor contumaz, que entra numa espiral de conflitos, sanções e pode chegar até no risco real de falência. A diferença no futuro de um negócio em cada um desses caminhos é brutal. E isso tudo nos leva à grande questão. Com essa nova estrutura de prêmios e punições, será que a gente está vendo o começo do fim da tal guerra fiscal no Brasil? Será que esse estatuto pode mesmo criar um ambiente de negócios mais previsível, mais justo e, principalmente, mais cooperativo? Bom, só o tempo vai dizer, mas a proposta de mudança é, sem dúvida nenhuma, uma das mais ambiciosas das últimas décadas.